Questão 11 da ESA. O menor número que se deve subtrair de 21.316 para se obter um número que seja simultaneamente divisível por 5 e por 9. Uma questão muito parecida com a anterior, só que em vez de somar, agora ele quer que você subtraia uma quantidade do 21.316 para que o resto seja divisível ao mesmo tempo por 5 e por 9. E se o resto é divisível ao mesmo tempo por 5 e por 9, então será divisível por 45. O 21.316, ao ser dividido por 45, dá quociente 473, que não nos interessa, e resto 31, esse sim que nos importa. Se eu preciso tirar uma quantidade x mínima do dividendo para que o novo dividendo se torne múltiplo de 45, quer dizer, para que o resto se torne igual a zero, então você conclui facilmente que o número em questão a ser retirado é o próprio resto. Portanto, o x é o próprio 31. Questão 12 da EPICAR. Seja o número m igual a 488A9b, sabendo-se que m é divisível por 45, então a mais b é igual a... Novamente, número m igual a 488A9b, ele é divisível por 45. É o inverso da questão anterior. Se ele é divisível por 45, então ele é divisível por 5 e por 9. Certo? Ele pede o valor de A mais B. A regrinha de divisibilidade por 5 nos diz que um número é múltiplo de 5 se terminar em 0 ou em 5. O número termina em B, portanto há duas possibilidades para o B. Num primeiro momento, vamos supor que o B é 0, e depois vamos supor que o B é 5. Se o B for 0, o m será 488A9, 0. Já garantimos a divisibilidade por 5. Falta garantir a divisibilidade por 9. A regra do 9, como nós já sabemos, diz que basta somar os algarismos do número e impor que essa soma seja múltipla de 9. Podemos aqui cortar o 0 e o próprio 9, não é verdade? Vamos ter 8 mais 8, 16, mais 4, 20. 20 mais A tem de ser um múltiplo de 9, que é o 27, no caso, imediatamente superior ao 20, portanto A é igual a 7. Ou seja, quando o B for 0, o A será 7, e a soma A mais B vai ser 7 mais 0, que é o próprio 7. Só que há uma segunda possibilidade para o B. O B pode ser 5. Nesse caso, M é 488A9, 5. Não é verdade? Impondo que M seja divisível por 9, teremos a soma dos algarismos igual a um múltiplo de 9. Agora nós podemos cancelar o 9 e o 5 com 4, não é isso? Como nós já sabemos. Vamos ter 8 mais 8, 16, mais A igual a 18, que é o múltiplo de 9 imediatamente superior ao 16. Daí
concluímos que o A é igual a 2. Sendo A igual a 2, A mais B será igual a 2 mais 5, que também deu 7. Portanto, em ambos os casos, em ambas as possibilidades para o B, o A mais B deu a mesma resposta, deu 7. Antes da questão 13, uma observação muito importante. Nós dissemos ainda há pouco que um número, quando for divisível ao mesmo tempo por 2 e por 3, também será divisível por 6. Ok? Isso é verdadeiro. Se o número for divisível por 2 e também divisível por 5, podemos afirmar que ele também será divisível por 10? Sim, com certeza. Verdadeiro. Agora, se o número for, por exemplo, divisível por 5 e divisível por 9, será divisível por 45? Como nós fizemos nas duas questões anteriores? Sim, com certeza, verdadeiro. Se nós dissermos agora que um número é divisível por 2 e divisível, digamos, por 6, ele será divisível por 12? Sim ou não? Não. Falso. Por exemplo, o 18 é divisível por 6, é divisível por 2, mas não é divisível por 12. O próprio 6 é divisível por 6 e por 2 e não é divisível por 12. O 6 é divisor do 12, ele não é divisível pelo 12, não confunda a terminologia. Por que então, nos 3 exemplos iniciais, as observações foram verdadeiras e aqui não deu certo? Porque aqui nós temos números que não são primos entre si. Em outras palavras, temos números que admitem um divisor primo em comum, um número primo que os divide ao mesmo tempo, que é o próprio 2. O 2 é divisor do 2 e também divisor do 6. Por isso que furou essa mecânica aqui. No caso do 5 e do 9, isso não acontece, porque não há nenhum número primo que divida ao mesmo tempo o 5 e o 9. O MDC, máximo divisor comum, entre eles é 1. O MDC entre 2 e 3 também é 1. MDC entre 2 e 5 também é 1. Por isso que essa mecânica funciona nos 3 primeiros exemplos e deixa de funcionar no quarto. Questão 13 da ESA diz que o número 7x4 é divisível por 18, é múltiplo de 18. E ele pede o valor do x. Se um número é múltiplo de 18, então ele é múltiplo ao mesmo tempo do 2 e do 9. Se nós dissermos que ele é múltiplo de 3 e 6 ao mesmo tempo, está errado, porque o 3 e o 6 não são primos entre si. Eles admitem um divisor primo comum, que é o próprio 3. Porém, o 2 e o 9 são primos entre si. Não há nenhum primo que os divida ao mesmo tempo. Por isso, podemos afirmar que se um número é divisível por 18, então é porque ele é divisível ao mesmo tempo por 2 e por 9. O 7x4 é múltiplo de 2. A divisibilidade por 2 está garantida, porque ele termina em 4, é um número par. Falta garantir a divisibilidade por 9. Nós já estamos carecas de saber
como proceder. Basta somar os algarismos e impor que a soma seja divisível por 9. 7 mais 4, 11, mais x igual a 18, que é o múltiplo de 9 imediatamente superior ao 11, portanto x é igual a 7. Vamos agora estudar o chamado critério de divisibilidade por 11, que aparenta ser difícil, mas no fundo não é. Por exemplo, 9.724. Como descobrir se esse número é divisível por 11 sem efetuar a divisão? É fácil. Você sabe que os algarismos ocupam no numeral posições chamadas de ordens. A primeira ordem é a das unidades, a segunda das dezenas, a terceira centenas, a quarta unidade de milhar e assim por diante. O que eu preciso que você guarde é que a primeira ordem, a terceira, a quinta, a sétima e assim por diante são chamadas ordens ímpares. Primeira, terceira, quinta, sétima, etc. E que a segunda, quarta, sexta, oitava, décima ordens e assim por diante são chamadas de ordens pares. Não porque nelas ocupam algarismos ímpares ou pares, não é isso. É porque os numerais ordinais são pares ou ímpares. Vamos com calma exemplificar melhor isso aí. Repare, a primeira ordem é ímpar é porque esse 1 aqui é ímpar, não porque nela se encontra um algarismo ímpar, mesmo porque nela se encontra o 4, que é um algarismo par. A terceira ordem é ímpar por causa desse 3 e não do 7. Tá ok? A segunda ordem é par por causa desse 2 aqui de cima em azul, não do 2 que está ocupando efetivamente essa ordem. A quarta ordem é par por causa do 4 e não, evidentemente, por causa do 9. Tá, e daí? E daí que para você descobrir se um número é múltiplo de 11 ou não, você vai fazer o seguinte. Primeiro, somar todo mundo que se encontra em ordens ímpares. No caso, 4 com 7. Vai dar 11. Agora você vai fazer o mesmo com os algarismos que se encontram nas ordens pares. 2 mais 9, que também dá 11. Agora é só você subtrair a soma par da soma ímpar. Na ordem, soma ímpar menos soma par. 11 menos 11, 0. Como 0 é o chamado múltiplo universal, o 0 é múltiplo de 11, não é isso? Portanto, o número 9.724 também será divisível por 11. Se você efetuar a divisão, o quociente será 884 e o resto, evidentemente, será 0.